sou Malu Mota. E eu sou Silvia Vinhas. Começa agora mais uma edição do Notícias em Foco, especial Covid-19. A quarentena impôs dificuldades a todos nós. Solidão, isolamento dos familiares, ansiedade e preocupação com a saúde de entes queridos são algumas delas. Silvia, e muita gente busca o refúgio na arte. São livros, séries, filmes, peças, shows e até mesmo as famosas lives que invadiram as nossas casas. Imagina essa pandemia sem a arte por perto. São necessidades médicas e sociais que a arte cura. Os artistas ajudam a manter a sanidade mental e registram este momento em obras. Mostram o caminho do consumo artístico sem aglomerações. Com o isolamento social causado pelo novo coronavírus, a internet se tornou a principal ferramenta de diálogo e entretenimento. E o consumo de produções artísticas ficou mais amplo. Filmes e séries foram liberados na pandemia. Transmissões ao vivo de shows improvisados e até de orquestras. Para o professor José Menerini Neto, o período de isolamento mostrou a importância da arte no cotidiano das pessoas. Nós estamos vendo desde o início da quarentena as pessoas recorrendo às mais diversas manifestações artísticas como um modo de salvar esse momento tão difícil que nós estamos passando pelo mundo todo, não é? Então, logo no início da quarentena, nós vimos, por exemplo, sobretudo na Itália, as pessoas indo cantarem nas janelas, nas varandas, nas sacadas, né? Depois disso, nós começamos a ver muitas pessoas comentando nas redes sociais os livros que estavam lendo, as séries televisivas que estavam assistindo. Não dá para nos esquecermos da quantidade de lives musicais que estão acontecendo, né? Especialmente no Brasil. Nós estamos tendo a oportunidade de ver shows magníficos acontecendo num curto período de tempo. Em uma semana, por exemplo, você consegue assistir shows excepcionais pelas lives de internet. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Um levantamento realizado pelo Google revelou que as lives musicais foram assistidas por mais de 85 milhões de pessoas no Brasil. Das 10 lives mais vistas no YouTube, 8 são de cantores brasileiros. A recordista na plataforma é a sertaneja Marília Mendonça, que atingiu mais de 3 milhões de visualizações. Nós temos contato com a arte constantemente, não é? Isso nos leva a crer, a pensar que a arte torna o ser humano mais humano, faz com que a vida seja mais plena. O poeta Ferreira Goulart chegou a dizer certa vez que a arte existe porque só a vida não basta. E essa quarentena, né, do coronavírus está demonstrando isso, a importância e a centralidade que a arte tomou na nossa vida. Então, por esse ponto de vista, sim, a arte ela está proporcionando um momento de salvação, um momento de podermos respirar e buscar beleza e novos sentidos para a vida através das múltiplas possibilidades artísticas. O professor lembrou ainda das novas manifestações que incluem a presença do público em formatos alternativos. A gente não pode esquecer também o ressurgimento dos drive-ins com os cinemas, não é? E mais recentemente surgiu aqui em São Paulo uma exposição de obras de arte também em formato drive. Esse movimento de exploração e descoberta artística já foi visto em outras épocas. Guerras mundiais e grandes epidemias foram o estopim de novidades no mundo das artes. A história da arte, ela demonstra, sim, que em vários momentos pós-crise humanitária, como essa que estamos vivendo nesse momento, sim, nós tivemos manifestações artísticas e
períodos e momentos da arte de importância muito grande, como uma resposta da própria humanidade que busca se apegar novamente à vida e, consequentemente, às suas expressões, dentre elas as expressões artísticas. A peste negra devastou, ela matou muita gente. E uma das respostas foi o Renascimento. E quando nós estudamos o Renascimento, nós estudamos o humanismo. Ou seja, as pessoas se apegando, através da arte, nas questões relevantes da humanidade. Dando um salto nessa história, a história da arte também demonstra que logo após a Primeira Guerra Mundial, veio a década de 20, que chamamos de os Anos Loucos, repleto também de manifestações artísticas das mais relevantes. Esse período chamado de Anos Loucos veio depois da Primeira Guerra e do confinamento por causa da pandemia de gripe espanhola. Pós-crises humanitárias, as pessoas se apegam à vida, né? E, consequentemente, as pessoas vão querer conviver, vão querer celebrar a vida, celebrar a existência. No Brasil, nós temos um marco muito grande, que é o Carnaval de 1919. Até hoje se diz que não houve nenhum carnaval maior do que o Carnaval de 1919, que é uma prova justamente disso, né? Desse aspecto de positividade, das pessoas quererem conviver. E não foram só as festas que marcaram história. Novas criações conseguiram espaço e se tornaram um sucesso instantâneo. Nas artes visuais, o movimento surrealista, tentando resolver uma contradição entre o real e o irreal, daí ser chamado de surreal, ou o surgimento de uma escola que mudou o design no mundo, a escola Bauhaus na Alemanha, o construtivismo na Rússia, a ilustração aqui no Brasil, de J. Carlos, por exemplo, que se destaca no Rio de Janeiro. E aí a gente não pode esquecer, por exemplo, da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 1922, a grande exposição do primeiro centenário da independência do Brasil, também em 1922, só que no Rio de Janeiro. As inovações não param por aí e incluem personagens que fazem sucesso até hoje. E aí no cinema a coisa vai longe, então você tem os filmes do Chaplin, por exemplo, a grande estrela no cinema de animação que era o Gato Félix, aí surge o Mickey Mouse, né? O cinema falado, ele passa a existir em 1927, a dança, o Charleston, que marca toda a década de 20, por exemplo, os balés russos, a Chanel revolucionando a moda na década de 20, aqui no Brasil, Villa-Lobos, trabalhando intensamente nesse período pós-gripe espanhola. Acontece também em 1922 a chegada do rádio no Brasil, que muda muita coisa, que muda a relação, por exemplo, com a música. Maior conflito da história, a Segunda Guerra Mundial, também é um marco importante na criação artística. Depois da Segunda Guerra Mundial, veja, tudo é novo, tudo se renova. Então, por exemplo, o cinema aqui no Brasil passa a se chamar cinema novo. A nova música, a nova bossa, é a bossa nova. O look na França, por exemplo, será o new look criado por Christian Dior, com saias enormes, com muito tecido, né, demonstrando que a guerra estava para trás, a limitação de acesso aos materiais havia acabado e voltava a grandiosidade. Com o fim da guerra, surgiu um novo centro artístico global. Paris, que era a grande capital mundial das artes até a Segunda Guerra Mundial, e depois disso se transfere para a cidade de Nova York. E surge, por exemplo, o expressionismo abstrato com os respingos de tinta, né, do Jackson Pollock, logo depois a pop art, né? Aqui no Brasil, nesse Segunda Guerra, nesses anos dourados, surgem os museus, o MASP, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, aliás, deriva do Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Bienal de São Paulo, cuja primeira edição acontece em 1951. Além disso, nós temos manifestações artísticas no teatro muito importantes. Cacilda Becker estava em cena nesse período, a criação do Teatro de Arena, né, do Teatro Brasileiro de Comédia. E o futuro?
Será que esse período difícil e cheio de incertezas pode fazer com que vejamos a atividade artística de um jeito diferente? Quando pudermos novamente, que nós possamos ir dançar na rua, que nós possamos ocupar as praças com exposições de arte, que os museus abram suas portas, tragam as suas obras de arte para acesso do público com muita facilidade. Ou seja, que a arte ela continue sendo central na vida. E saibam, né, quando a gente fala da vida e a gente busca o melhor do que a vida tem para oferecer, você tenha certeza que no meio deste melhor está a arte. E diante desse nosso tempo de exceção, muitos artistas reinventam o seu jeito de trabalhar. A atuação deles, por vezes, segue solitária, mas ganha novas influências. Italiano radicado em São Paulo, o artista Guido Totoli conta como está lidando com a pandemia em meio a esculturas e pinturas. No meu caso, eu trabalho aqui no meu ateliê sem problema nenhum. Eu posso estar aqui o tempo todo, não vejo o tempo passar. Aliás, eu acho que o tempo passa muito rapidamente. Quer dizer, não é que eu não vejo o tempo passar, estou achando que o tempo passa muito rapidamente porque eu fico envolvido no meu trabalho e assim acredito que outros colegas meus devem ter a mesma facilidade. Eu acho que em todos os tempos a arte sempre sobreviveu a tudo isso, né? Acredito que não vai afetar absolutamente nada. As pessoas que gostam de arte vão comprar arte ao tempo todo, de maneira que eu acho que tem um futuro. Sempre teve futuro desde a antiguidade até hoje. Eu acho que não há problema quando o valor de alguém comprar alguma coisa, se pintura, escultura. Acredito que isso pode ser um bom investimento. Sempre foi e acredito que vai continuar sendo. Agora, eu não sei, porque essa pandemia é destruidora, sabe? Não sei. Nunca tivemos uma pandemia tão grande que nem agora, então as consequências nós não podemos prever. E o Notícias em Foco, especial Covid-19, fica por aqui. Lembrando que você pode assistir a esta edição também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E nós encerramos com um clipe de um dueto de cordas, Silvia. Malu, o Luiz Amato toca violino e a Adriana Holtz violoncelo. Eles têm experiência em orquestras e gravaram pra gente a música Santa Morena, composta por Jacó do Bandolim em 1954. Até a próxima!